E ali você já começou a ministrar? Então. Ou você ficava só aí tem uma história aí que todo mundo conhece, que houve as ministrações. Teve um dia que... Então foi muito no começo da nossa restauração. A Vitória tinha, eu acho que 40 dias, nem isso. Eu comecei a ir nos cultos. E ela tava mamando. E eu tava assim com ela em pezinha. Lá no final, porque eu não falava nada, eu ficava quieta. Meu marido que fazia tudo. E naquele dia faltou muitos obreiros para orar, tal. E meu marido falou assim, amor, vem cá fazer uma oração enquanto eu unjo as pessoas. Eu falei, ai. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, eu não tô ouvindo isso. Eu me fez desentendida, assim, virei pro lado, tal. Ele assim, amor, por favor, vem aqui na frente orar. Meu Deus, por favor. Você foi com ela junto? Não, dei pra irmã que tava do meu lado. Eu falei, segura ela pra mim. E eu tava com a roupa suja de leite. Porque naquela época, primeira, né, mãe, assim, de primeira viagem, não sabia. Eu falei, sim. Deus, que vergonha, não vim preparada pra isso. E eu fui indo assim, sabe, como alguém vai pro matador, assim. E eu fiquei assim muito nervosa e eu pensei, eu vou matar ele no final. Daí, cheguei lá, ele me deu o microfone assim. E eu ficava com vergonha porque as pessoas percebiam que o microfone estava tremendo, então tudo piorou. E eu olhava a pessoa, eu comecei assim, Deus abençoe esse povo, Senhor, vai abençoando esse povo que está aqui na frente, meu Deus. Senhor, abençoe esse povo que está aqui, Deus, esse povo que está aqui desse lado, esse povo, Senhor, vai abençoando esse povo. O povo da direita, o povo da esquerda, o povo de trás da frente, abençoe. Eu travei nesse povo. Aí o pior é que enquanto eu falava, Deus abençoe esse povo, a minha mente dizia para mim mesma, que vergonha que tu está passando. Troca de palavra, eu não conseguia, Deus abençoe esse povo, abençoando esse povo. E foi uma vergonha horrível, e eu entreguei o microfone para ele quase chorando, tipo assim, vou te matar no final. Aí acabou o culto, tudo, daí a gente foi pro carro, daí aquela coisa, né? O vidro fechado, o vidro aberto, dando tchau pros irmãos. Tchau, irmãos. Tal. De repente o vidro foi fechando e eu fui me transformando. Você foi fechando junto com o vidro, assim. Eu falei, nunca mais faça isso comigo. Cada um tem o seu chamado. Olha que vergonha que eu passei. Eu não quero isso e tal. E aí ele falou, mas eu quero te dizer, então, que tu tem um chamado, sim. Tu tem uma unção na tua vida. E tu vai ministrar ainda para multidões. Eu falei, hã? Eu falei... Tá repreendido, eu não fui chamada, eu tenho vergonha, Thelma, não é o meu papel e tudo. E ali foi, Karina. Aí um dia faltou a pessoa que cantava. E daí você veio repetir essa frase pra mim ali fora, né? Foi, agora. Não faz o Thelmo, hein? Gente. Não faz o Thelmo. Eu chamei a Karina para um desafio. Eu falei assim, eu vim nesse podcast virar uma chave aqui, ó. Esse podcast é só uma desculpa de Deus. Eu vim aqui com outro propósito. Ela já tá rindo porque ela sabe que é verdade. Eu vim aqui com um propósito. E vocês vão ficar sabendo depois. Bom, mas e aí, faltou alguém um dia num culto. E pra cantar, e meu marido canta, não vai cantar ninguém. Eu falei, meu Deus, mas eu não canto. Era assim. Esse Thelmo, viu? Esse Thelmo é. Aí eu lembro que eu cantei aquela música. Quero ser como criança, te amar pelo que és. E eu me escondi tanto atrás, assim, dos biombos da igreja. E todo mundo, de quem é que tá cantando? Quem é essa voz? E aí todo mundo, meu Deus, tu canta, como que é isso? E aí eu comecei a ministrar o louvor e ele foi me destravando. Como Deus é perfeito, né? A Bíblia diz na parábola dos talentos que Deus respeita a nossa estrutura. Porque ele diz assim, ele deu 5 para um, deu 3 para outro. E se a gente ler ali, a tradução é respeitando a capacidade de cada um. Só que Deus, ele respeita, mas ele não vai deixar a gente naquela capacidade. Porque também diz vai que... capacitando. À medida que tu for fiel com aquilo que ele coloca na tua mão, ele vai aumentar. Então, sim, à medida que aqueles homens foram fiéis aos talentos que receberam, ele aumentou. E aí, comecei e tal. Até você já gostava de cantar? Em casa você cantava? Cantava em casa. Cantava em casa. Então o Thelmo já sabia do teu talento. Mas o que aconteceu? Foi uma arma poderosa de Deus. Porque quando eu começava a ministrar, a cantar no culto, vinham as ministrações, Karina. Vinham as palavras, vinham palavras proféticas. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E eu lembro que eu fechava bem o olho e largava tudo, soltava tudo que Deus falava. E as pessoas da igreja, as minhas amigas, falavam, Vivi, o que é isso? Que fonte é essa? Onde que estava escondido isso que tu nunca liberou? E eu dizia não. E eu me senti horrível depois de liberar essas coisas. Tinha muita insegurança. Os anos foram passando. Nós fomos enviados para Belo Horizonte morar lá. Isso já estou falando de 2013, 2012. Enviados para lá. Antes disso, eu tive um trabalho com prostitutas.
e com presidiárias e com mulheres em situações, em comunidades carentes. Um dia eu estava com o microfone na mão e Deus falou assim para mim num culto: eu estou procurando pessoas que largam o microfone e a plataforma e vão buscar aqueles que eu amo. Eu falei: Deus, será que é o Senhor mesmo está falando isso comigo? E aí Jesus falou assim para mim: filha, se eu viesse hoje aqui em Criciúma, se eu viesse, Jesus vai chegar em Criciúma, aonde será que eu iria? Aí eu falei assim: não sei, Deus, será que na igreja? Qual igreja que o Senhor iria, né? E Jesus falou assim: quando eu fui visitar Samaria, eu não fui em nenhum lugar a não ser num poço encontrar uma mulher improvável, pecadora, perdida, toda frustrada. E Jesus falou para mim: eu faria a mesma coisa hoje. E ele disse para mim: você é as minhas mãos e os meus pés aqui. Muitos brigam pelo lugar de visibilidade, muitos brigam pelo microfone, pela plataforma, por um ministério. Eu quero que você considere isso como um lixo, mediante a me conhecer. Você quer me conhecer mais profundamente? Eu falei: quero, então larga tudo. E eu fiz algo que foi muito além do que deixar a televisão por um ano daí. Eu deixei todo o ministério por um ano. Eu deixei plataforma, eu deixei microfone. Eu deixei tudo, ministério. Eu falei: eu não vou mais ficar na frente de nada. E Deus falou assim pra mim: e agora eu quero que você corra para as prostitutas, corra para dentro dos presídios, corra para as comunidades carentes, porque tem filhos meus lá, filhas minhas lá, e eu quero que você diga que o papai ama elas, que elas têm um pai. Nossa, aquilo foi muito forte pra mim. E quando eu subi a zona de prostituição pela primeira vez, eu subi com meu marido, mas ele ficou dentro do carro. Eu entrei numa boate. Você foi sozinha, né? Eu fui. Entrei numa boate, falei com a mulher que era a dona da boate, falei assim: Deus mandou eu vir aqui. Porque eu disse: o que eu vou falar pra ela? E ela falou: fazer o quê? E eu falei assim: estar com vocês, comer com vocês, estar aqui, eu posso ficar aqui? Ela falou: mas que estranho, né? Tu, uma pastora, quer dizer ficar aqui, sabe? Daí eu falei assim, ela falou assim: eu quero e tal. E ela aceitou. Então, todo sábado eu subia a zona de prostituição e ficava lá dentro do prostíbulo. Eu já fui até confundida, né? Chegou um cara um dia e disse assim: eu quero essa aqui. Eu falei: pelo amor de Deus, não. Daí a dona falou assim: não. Ela não é uma das meninas, ela é uma pastora. Ela tá aqui. O cara: pastora? O cara até ficou desanimado. Falou: o quê? E aí eu comecei a ministrar com elas, sabe? Às vezes antes dos programas elas deitavam no meu colo, chorava. Eu comecei a conhecer as histórias delas. E comecei a ministrar com elas. E Deus me dava direções muito claras, Karina. Tipo assim: não diga que vocês precisam conhecer a Deus. Não, diga que elas têm um pai. Porque a maioria delas tem problema com paternidade. E senta na mesa para comer com elas. Seja gente, assim como eu fazia. Eu comecei a aprender com Jesus. Jesus não pegava o microfone e ia. Jesus sentava com as pessoas, né, nas mesas e ministrava palavras simples. Jesus não tinha palavras rebuscadas. Jesus não tinha ensinamentos que as pessoas tinham que olhar no dicionário para ver o que era. Jesus falava por parábolas. Ele era muito simples. E como que elas recebiam essas palavras? Assim, algumas... né? Sim, algumas elas tinham resistência porque já tinham sido muito feridas pela religião, né, pelos julgamentos. Mas uma das meninas casou toda de branco e casou saiu, né, dessa situação. E outras conseguiram também arrumar um trabalho e tudo. Junto com isso, eu comecei no presídio na ala feminina. E ali eu vi, assim, o que Deus pode fazer dentro de um presídio. Eu digo assim, que nenhuma conferência que eu fui ministrar até hoje, nem a igreja que nós pastoreamos, nem qualquer outra igreja que eu já ministrei, tinha a graça, a unção, o poder de Deus que tinha dentro do presídio. Abrir a cela e tu entrar dentro daquela cela com o violão na mão, a tua Bíblia, e dizer assim: Deus, é tu comigo aqui, e ministrar corações quebrados, Karina, a presença de Deus estava lá, sabe? O Espírito Santo, ele não é preso por grades. É por isso que muitas pessoas, às vezes, presas, não só num presídio, mas tem prisões de vícios, tem prisões de religião, tem prisões emocionais, sabe? Tantas prisões que a gente são invisíveis aos nossos olhos, mas são tão cruéis quanto uma prisão, né? Um presídio. E a presença de Deus vinha naquele lugar de uma forma muito forte, sabe? E ali eu aprendi muito a perder a vergonha e o medo, sem saber, nesse um ano que eu me afastei das plataformas. E eu corri para essas mulheres que não tinham nada para me oferecer, sabe? E que eu comecei a aprender com elas. Teve um dia que eu cheguei no presídio e Deus falou assim para mim: hoje
tu vai te ajoelhar no meio delas e elas vão orar por ti. Era uma terra de chão batido, o pátio que a gente se reunia. E eu cheguei e disse assim, larguei minha Bíblia, o violão, e falei assim, hoje eu preciso que vocês orem por mim. E quando eu me ajoelhei, elas começaram, Deus, quem somos nós para orar por ela? E a graça de Deus veio, sabe? E Deus começou a falar assim comigo, filha, o meu reino é um reino que não é um reino de patente, sabe? De quem manda mais, quem manda menos. É um pai com os filhos e com as filhas. Você não é melhor que elas em nada. E elas não são pior em ti. Tu poderia estar aqui dentro, dependendo das escolhas da tua vida. E eu comecei a ministrar com elas com esse coração e com esse amor, sabe? Daí outro dia eu estava no supermercado fazendo compras. E eu passando as compras muito rápido. Às vezes a gente passa nos nossos dias assim muito rápido. A gente não olha para as pessoas. A gente não cumprimenta as pessoas. E a caixa do supermercado, de repente ela tocou na minha mão. E nessa fase agora do Covid a gente fica assim, né? E ela segurou na minha mão, olhei pra ela, ela tava chorando. Daí ela assim, tu lembra de mim? Quando eu olhei pra ela, eu disse, parece que eu lembro. Ela assim, era de um lugar muito triste. Daí eu olhei pra ela, ela falou assim, eu saí de lá, do presídio. Eu fiz o Enem, eu passei. Nossa. Eu tô trabalhando, tô cuidando dos meus filhos, eu recuperei a minha casa. Eu falei, meu Deus, então assim, sabe... Talvez as pessoas olhem que os frutos é o que a internet mostra, os seguidores, sabe? Às vezes é um fruto só que ninguém vai ver. Mas aquele dia eu saí daquele lugar assim, meu Deus, como valeu a pena aquele um ano. E outro dia no McDonald's também, lá na nossa cidade, a menina nos abraçou, onde a gente vai. Aí foi muito lindo uma situação que no shopping, eu tava indo no shopping comprar presente pra alguém e veio uma menina do meu tamanho, assim, e se largou no meu pescoço, me agarrou assim, me abraçou, falou, Vivi. Eu falei, meu Deus, quem é essa menina? E eu falei assim, ai, que vergonha, eu não conheço. E ela olhava assim pra mim, segurou o meu rosto e falou, eu não acredito que eu te achei. E eu olhei pra ela assim, meu Deus, parece tão familiar esse rosto. E ela falou, eu sou a fulana. Eu falei, não acredito. Ela era uma daquelas crianças da zona de prostituição que a gente cuidava, que a gente ministrava com os filhos das prostitutas. E ela disse pra mim, eu trabalho aqui nessa loja e a minha vida mudou. Eu sou do Senhor Jesus, ela falou. E eu tenho um pai, Deus é meu pai. Porque como os filhos das prostitutas, eles não têm uma paternidade. Muitos nem sabem quem é o pai. E ela disse assim, e deixa eu te mostrar uma coisa que tá aqui, que eu preciso. E ela me deu o convite de casamento dela. E ela disse assim, a minha história é diferente. Porque um dia, ela disse, uma mulher decidiu abrir mão para estar lá conosco, sabe? E eu falei assim, meu Deus. E eu mostrei pro meu marido, eu falei, olha o que Deus está fazendo. E esse evangelho simples, esse evangelho sem holofotes, esse evangelho verdadeiro, ele impactou a nossa vida, Karina, sabe? Eu fui totalmente transformada através das mulheres do presídio, das comunidades carentes. Eu lembro que eu pegava piolho toda semana, até eu descobri que tinha um comprimidinho. Mas a gente começou, sabe, a transformar, assim, Deus começou a transformar, Deus começou a fazer muitas coisas lindas. E essa simplicidade, essa graça, ela alcançou a nossa vida. E quando eu voltei, e quando Deus me chamou, eu já não era mais a mesma. E nós moramos em Belo Horizonte por 2 anos, porque meu marido era militar. Como que você conciliava esse período que você fazia essas visitações com a tua maternidade em si? Sim. Era sexta-feira à tarde, 14h. Eu ia no presídio, né? E aos sábados era a zona de prostituição. Quarta-feira era o sopão, a gente fazia uma mesa enorme de uma sopa deliciosa. No sul é muito frio, numa comunidade carente, à noite. E durante todo o dia eu estava dentro da minha casa com as minhas filhas. Com a minha filha, né? Porque, no entanto, eu tinha só uma menina. Eu tenho também uma de 7 anos, a Bela, hoje, né? E aí eu esperava a Vitória para a escola, mas a Vitória foi muito comigo na zona de prostituição. A Vitória foi muito comigo no bairro carente, só não entrava no presídio porque não podia. Mas, Karina, até numa época eu me culpei muito. Eu falei, Deus, onde eu estou levando a minha filha? Um dia meu pai me ligou e falou assim, filha, onde é que tu tá? Pai, eu vim do presídio, agora estou indo para a zona. Meu pai falou, que loucura é essa que vocês estão vivendo, sabe? A gente tá vivendo uma coisa muito doida. E a gente ministrava essas pessoas. E a Vitória falou, mãe, outro dia a Vitória falou, hoje com 18 anos, né? Porque uma criança, ela vai entender o que ela vive depois que ela
poxa, olha o que eu vivi. E ela falou, mãe, eu quero te agradecer por tudo que nós vivemos juntos, sabe, como família. Obrigada por não ter me privado de participar desses lugares, de ver vocês alimentando o pobre, vocês amando aquilo que ninguém amava, porque hoje eu tenho esse amor. Então ela é muito assim. Ela agora, quando ela tinha 13 anos, ela chegou com um papo para mim, pro meu marido. Ela falou assim, eu estava orando, pai, e Deus falou para mim comprar uma flor, chegar no centro da cidade, entregar para uma pessoa que ele vai me mostrar. Eu falei, que medo. Olha. Pai, e eu tenho uma palavra profética para essa pessoa. E o Telmo olhou para mim e eu, não, filho, então faz. Ela, com a mesada dela, ela foi no mercado, comprou aquelas flores, né? E ela disse assim, Deus, eu vou te obedecer, eu tô te obedecendo, só não me deixa passar vergonha. E ela começou a andar pelo centro da cidade. E Deus falou assim com ela, filha, a mulher que tá atrás de você, vira para ela agora. Ela virou uma mulher carregando um monte de bolsa pesada, é ela. Daí ela falou assim, oi, daí a mulher falou, oi. Essas flores são para você. Daí a mulher, no meio do centro, certo? Ia pegar ônibus. E não são minhas para você. Deus mandou eu te entregar. Ele mandou passar no mercado, vim aqui e eu tenho uma palavra para te entregar. Eu posso? Daí a mulher largou as bolsas, começou a chorar. E a minha filha entregou uma palavra para ela. E aquela mulher começou a chorar muito. E a Vitória perguntou, eu posso orar por você aqui, no meio do centro? Eu falei, meu Deus. E a minha filha começou a orar. E aquela mulher... E eu disse assim, e Deus falou aquele dia para mim, filha, você plantou uma semente que vai dar muito fruto. O que a gente planta nos nossos filhos vai dar muito fruto. E hoje eu vejo assim, meu Deus, eu falei, até onde foi o nosso teto, vai ser onde ela vai pisar. E a gente vê muito assim Deus na vida dela e vejo também hoje na Isabela.